A paz de Jesus e amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto, 18ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, vai curtindo, compartilhando, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão, aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, hoje é dia de louvor na Casa de Missão. Te esperamos com 7h30 o terço, 8 horas louvor e uma grande pregação, uma grande palavra te espera para você beber deste manancial que é a palavra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, o evangelho desta terça-feira está lá em Mateus capítulo 14, dos versículos do 22 ao 36. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos comentar o Evangelho para a gente ganhar mais tempo. Alguns versículos do Evangelho de hoje, onde a igreja nos propõe a voltar para a barca. O Senhor me direcionava no Evangelho de hoje para a gente entender que a única barca que nos conduz à salvação, a única barca capaz de aquietar o mar agitado é a igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico da igreja. Hoje o Evangelho nos mostra Jesus caminhando sobre as águas e também nos mostra o medo dos discípulos, que é o meu medo e o seu. Jesus, ele escolheu Pedro para ser o grande fundamento da igreja, a cabeça visível da igreja, nosso primeiro papa, tudo que nós conhecemos, mas aqui ainda se deparamos com Pedro com uma fé fraca, ainda com uma fé que vacila, com um olhar ainda que se desvia pelos ventos contrários. Como ontem nós meditávamos, o nosso olhar humano, o nosso olhar limitado para as coisas. Mas Jesus, ele caminha sobre as águas e naquele tempo o mar representava para os judeus o medo, representava a morte, representava o inimigo. Mas, queridos irmãos, Jesus, ele nos convida a estar na barca da igreja, porque quando nós fazemos do nosso jeito, quando nós queremos ser direcionado pelas nossas verdades, pelas nossas opiniões, nós vamos se deparar com medo, vamos se deparar com um olhar humano, um olhar limitado. Mas, queridos irmãos, quando Jesus, pela quarta vigília da noite, Jesus vinha a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Queridos irmãos, quando estamos então caminhando, entre aspas, nossas verdades, nós não reconhecemos Jesus. Poxa vida, tanto tempo Jesus com os discípulos, já Jesus tinha feito muitos milagres. Será que aonde estava o coração dos discípulos? Aonde estava o olhar dos discípulos em perceber ali, em achar que era um fantasma? Eles de cara, uma fé madura, uma fé convicta. Quando nós se deparamos com situações diferentes na nossa vida, a gente precisa saber que é a mão de Deus agindo. Seja nas coisas ruins ou nas coisas boas, depende de como o meu olhar está vendo, depende de como o meu coração está ali naquele momento. E os discípulos então, diante de todo o tempo com o Cristo, Jesus, eles ainda não reconheceram, porque é necessário uma fé madura. E uma fé madura é só necessário. Eu vou conseguir ter essa fé madura somente com a igreja, com os ensinamentos. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Olha só, às vezes a gente, como Pedro, a gente às vezes coloca Deus à prova. Se és tu, Senhor, manda-me ir. Às vezes a nossa incredulidade, às vezes a nossa fé é vazia, às vezes a nossa fé é um pouco superficial e não
convicta. Às vezes a gente sim coloca Deus à prova em todas as áreas da nossa vida, porque ainda a fé não amadureceu. Por isso Jesus ele já vai nos convidando nessa terça-feira a ir em busca de uma fé madura. Mas, queridos irmãos, e depois Jesus vai dizer: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar. Queridos irmãos, a violência do vento, das influências, de tudo aquilo que o mundo ele traz como contrário à fé católica, a fé da nossa igreja, a fé desta barca que peregrina nesta terra, neste mundo. E quando nós não temos uma fé madura suficiente para suportar os ventos, as contrariedades, saber que Deus ele anda por cima de todas as coisas porque ele é Deus, porque ele é mestre, porque ele é o dono desta barca que é a igreja, que nós devemos estar. Queridos irmãos, eu não vou suportar as contrariedades. Eu não vou suportar quando alguém ou algo vier contra a minha fé, contra aquilo que eu professo, aquilo que eu defendo. Pedro então olha para aqueles ventos, por todo aquele mar agitado, e a sua fé abala. A nossa fé abala. Porque, queridos irmãos, eu sempre gosto de dizer, e nós devemos saber disso. Nós católicos não temos várias fés, não, nós temos uma fé só, nós professamos uma só. Nós professamos no credo a cada domingo renovando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e lá vai, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, enfim, nós professamos uma só fé. E se eu estiver longe de tudo isso, por isso que a Igreja, em determinado de todos os tempos, há mais de 2000 anos, foram mais de 21 concílios, foram vários e vários documentos escritos para que a nossa fé esteja nesta barca. Então o Senhor ele nos convida a subir de novo para a barca, suba para a barca de novo, porque quando eu estou com o meu olhar, quando eu estou com o meu jeito de agir, achando que eu posso tudo, que eu sozinho consigo, não, irmãos. Por isso que Jesus ele permitiu que Pedro passasse junto com os discípulos por todas essas situações para entender que é necessário saber que ele está no comando de todas as coisas e que o nosso olhar esteja só nele, porque se algum momento da minha vida eu desviar o meu olhar para falsas doutrinas, para coisas que me levem a desistir ou a fracassar nesse sentido de estar com o olhar para as coisas ao meu redor que me causam medo, angústia, pavor, eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem para mim. E vai dizer o texto: no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Vinícius, por que duvidastes? Por que tem pouca fé? Porque ainda não entendeu que eu deixei algo, eu deixei uma igreja estabelecida na vida desses discípulos para que vocês tenham uma fé firme e convicta. No versículo 32, apenas tinham subido para a barca, apenas tinham subido para a barca. Olha só, irmãos, o vento cessou. Por isso, queridos irmãos, Deus me trazia a igreja neste evangelho, para que quando eu suba para a barca de novo, o vento cesse. Quer dizer que quando eu estiver então fazendo tudo aquilo que a igreja me pede, tudo aquilo que a nossa fé nos pede, como a vida dos santos, como São Bento super entendeu, eu não vou passar por ventos, por tempestades? Sim, nós vamos passar, do mesmo jeito. Só que tem um porém. Eles não vão me abalar, eles não vão me derrubar, eles não vão, de alguma forma, tentar tirar aquilo que está cravado no meu coração. Aí vem as ideologias, vem as mentiras de Satanás, vem até mesmo as pessoas, até mesmo às vezes dentro da nossa casa. Tudo pode concorrer para que isso possa afetar a minha fé, mas não vai me abalar, porque eu estou na barca, aonde então a nossa fé fundamentada nos direciona a estar na barca, e a destra de Deus nos sustenta, como sustentou Pedro, tirou ele da água
e ali o salvou. Queridos irmãos, a barca é a igreja, mas é necessária a nossa fé. A fé fundamentada nos apóstolos, a fé que há mais de 2000 anos jamais ninguém, jamais vento contrário foi capaz de derrubar. Porque, queridos irmãos, Jesus nos deixou a igreja. Jesus nos deixou a igreja para nos conduzir à salvação. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.